Opa, comecei bem, prontinho. Graça e paz, irmãos. Tivemos um probleminha aí no nosso áudio, então nós estamos recomeçando a nossa live. Vamos lá, então, vamos recomeçar. Essas questões técnicas fazem parte do nosso trabalho. Bem, nós estávamos falando sobre adoração. Estávamos também falando sobre como Deus vê a adoração, então nós que Deus não está necessariamente em reuniões solenes ou necessariamente interessado naquilo que é aparente, mas os nossos atos, o nosso coração, ele necessariamente é o grande vetor dessa verdadeira adoração. Como nós estávamos conversando com o nosso amigo Sandro. Oi, Sandrão. Melhorou? Melhorou. Então vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. É possível baixar um pouquinho o seu somzinho? E aí? Melhorou, hein? Vale. Ok, meu querido. Ok. Deixa eu ver. Glória a Deus. Bem, nós paramos, Sandrão, numa parte importante, que é a vida de adoração, vida plena de adoração, a vida completa de adoração. A vida de adoração que não é apenas na igreja, mas é também nos nossos atos, na forma como nós tratamos as pessoas, na forma como nós agimos com o nosso próximo. Isso também seria adoração? Com certeza, Neri. Porque é o seguinte, ó. Se você foi criado para o louvor da glória de Deus, então tudo que você faz reflete uma vida de louvor, entendeu? E a gente percebe, Neri, que nós cristãos, às vezes, nós não temos essa sensibilidade, né? Peraí, o pessoal tá dando microfonia. Deixa eu abaixar mais um pouquinho meu microfone. Pronto. Peraí, ô Mônica, me arruma um fone de ouvido, por favor. Peraí, viu, pastor? Tá ótimo. Então, enquanto a Mônica tá vendo se arruma um fone de ouvido, vamos lá. Então, aí, só resumindo, pastor, não existe, assim, uma separação. O que eu quero que a gente entenda que quando a gente fala louvor e adoração, então todos nós fazemos parte deste ambiente, certo? Porque às vezes nos atrapalha, né? Perfeito. É o pecado. Muitas vezes ele nos afasta. Deus, ele quer proximidade. Mas não é que o pecado, Deus não quer nos ver. O problema é que a nossa natureza pecaminosa nos afasta, certo? Só que se nós vivemos uma vida, e nós vivemos uma vida de louvor e adoração, após você orar, após o Espírito Santo tocar em você e te mostrar onde você errou, ali já existe uma reconexão, né? E no momento dessa reconexão, você já começa a louvar e adorar a Deus de forma instantânea, entendeu? Muito legal. Deixa eu te perguntar uma outra coisa bastante importante. É possível, por exemplo, pessoas fingirem uma adoração? É possível que alguém apenas faça os trejeitos da oração sem que o coração esteja, de fato, adorando? Olha, pastor, isso é algo... Eu vou repetir a pergunta, porque Vai. agora melhorou bem o áudio. Aí, Agora vamos ficou lá. bonito, hein? Ó, eu não tô, É possível, eu então... não tô em pecado não, viu? É questão técnica mesmo. Vamos lá. É possível, por exemplo, uma pessoa fingir ou apenas exteriormente demonstrar uma adoração sem que o seu coração esteja de fato adorando ao Senhor?
Olha, pastor, olha, é muito interessante essa pergunta. Olha que coisa. A gente acha que essas são coisas que permeiam a nossa vida somente agora, né? Na igreja moderna. A gente vê que a igreja primitiva, a igreja que existia antes de Cristo, a gente ia perceber que existia um problema muito sério, né? Vamos abrir nossas Bíblias aí, quem tiver acesso à Bíblia, em Isaías, capítulo 29, quer ver? Em Isaías capítulo 29, versículo 13. Olha que interessante, olha como é que diz. Porque o Senhor disse: Pois este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, e em quem foi instruído. Aí a gente corre, acelera um pouco mais para frente. A gente vê na época de Jesus que era o papel dos fariseus, né? E isso é triste a gente dizer, mas existe muito isso hoje ainda dentro das igrejas. Eu não sei se existe isso dentro da nossa igreja, mas isso é algo que permeia toda a igreja moderna, né? Porque algumas pessoas, elas não estão convertidas, elas estão convencidas, certo? De que estão vivendo uma vida com Deus, mas na verdade o coração dela não está ali. E de repente tem pessoas que dentro do ministério de louvor, dos ministérios de louvor, estão passando pela mesma situação. Ela está ali, ela gosta, ela acha legal, ela gosta, ela tem uma facilidade para tocar, ela gosta de música e está ali adorando, porém, essa adoração, ela só serve para engrandecimento próprio. Aquilo não está engrandecendo a Deus. Então é algo tão importante, a gente tem que perceber essas coisas. De que se nós vivemos para a glória de Deus, você tem que tomar cuidado. É a mesma coisa o seguinte, pastor, se eu estiver muito triste, eu não digo triste, mas se eu fizer um mal para uma pessoa, se eu estiver prejudicando alguém, eu vou ser bem duro agora, né? Se você tiver com alguma coisa errada, se você tiver maltratado uma pessoa, se você não estiver fazendo bem para a pessoa, se você tiver com ódio no seu coração, e se você está adorando, desculpa, essa adoração não chega a Deus. Porque Deus ele é puro. E o que nos liga é o perdão. É o perdão dos nossos pecados. O que nos conecta a Deus é um coração limpo. Então, muitos de nós passamos por esse problema de não conseguir atingir uma adoração e aí você fazer aquilo somente superficialmente. E ainda nos irritamos quando vemos pessoas totalmente ligadas e fala, meu Deus, por que aquela pessoa sente tanta presença de Deus e eu não sinto? É um problema de vida e conexão com Deus, né? Eu penso assim. Muito legal. Olha que coisa interessante. A palavra de Deus em Hebreus 10, 19, 22, diz o seguinte: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, e adoração estar face a face com Deus, a adoração é estar no santuário, é estar diante de Deus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. O Senhor rasgou o véu quando a sua carne foi rasgada e nós tivemos acesso ao Santo dos Santos para adorá-lo. E tendo um grande sacerdote da ordem de Melquisedeque, o próprio Jesus Cristo, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Olha que coisa interessante. Nós devemos chegar a Deus com verdadeiro coração e inteira fé, fé completa. E fé completa não é apenas aquilo, algo mental, um pensamento positivo. Não, fé completa é uma vivência no altar de Deus completamente, com o coração limpo. Ou seja, você disse muito bem, se não houver isso, na verdade não há adoração. Não existe adoração se não houver um coração lavado, uma vida purificada, uma vida transformada, uma vida que realmente possa ter ousadia, intrepidez a chegar
na presença de Deus. Isso é muito sério, porque muitas vezes é, há pessoas ou situações em que a pessoa está com muito ódio de uma outra pessoa, está com muita raiva de uma outra pessoa, não consegue perdoar, não consegue limpar o coração, desejando muitas vezes até o mal. E de repente, na igreja, levanta a mão, oh, aleluia, estou sentindo a tua presença, Senhor. E a gente entrando na parte de emoções, muitas vezes a pessoa está sentindo apenas uma emoção, uma sensação, e não necessariamente uma adoração. Seria isso mesmo, Sandrão? É sim, pastor. Olha que coisa interessante. Depois que eu entendi uma coisa, é, a minha vida, a minha ideia sobre louvor e adoração mudou quase que 100%. Presta atenção. Deus, ele é onisciente, é onipotente, onipresente. E se nós somos criados para a glória de Deus, desde o momento que você acorda, né? Desde o momento que você nasce, vamos partir de lá. Desde o momento que você nasce, em todo momento da sua vida, quer acordado, quer dormindo, você está louvando e adorando ao Senhor. O que a gente precisa entender? Que a música, vamos supor, porque a gente tem que parar com isso de associar louvor e adoração à música, certo? A música, ela ajuda porque a música ela tem um momento muito especial no culto e a música tem um momento especial na nossa vida. Porque a música ela traz paz, ela traz alegria, a música ela é emocional, ela traz tristeza, enfim, quando você adora a Deus, quando você está diante de Deus adorando, louvando na música, é maravilhoso. Porém, a gente não pode esquecer que a música ela só é um adjetivo. Então, acordei, levantei, eu já estou louvando e adorando a Deus. Eu trabalho o dia todo, vou para a escola, vou para a faculdade, faço todos os meus afazeres. Eu estou louvando e adorando a Deus. Então, isso não termina, isso não para, é uma ligação. Ligou, acabou, não desliga. O louvor e a adoração. E isso, nós, como cristãos verdadeiros, a gente precisa começar a policiar a nossa vida na questão de você. A Mônica falou muito isso na referência de que quando você sente mal, você adoece. E se você está doente, você não pode ter uma vida de adoração. Se você está prejudicando uma outra pessoa, você não pode refletir a glória de Deus, da sua adoração, através da sua vida. Isso você não consegue. Porque é muito difícil. Você tem que, sabe, apesar das nossas dificuldades, apesar de tudo que a gente vive, é necessário ter uma vida totalmente com Deus. Olha que coisa legal. O Valdemar Taveira Júnior está justamente corroborando aquilo que nós estamos falando aqui, né? Uma vida de adoração nunca se resumiu apenas às quatro paredes da igreja, aquele Isso. momento musical ou aquele momento emocional. Uma vida de Mas, adoração ela é muito mais completa, né? mas algumas Obrigado, pessoas, Valdemar. algumas pessoas ainda não perceberam isso, entendeu? Nós mesmos, eu É demorei muito verdade. tempo para entender isso. Eu acho que quando eu comecei a entender isso, né, eu acho que melhorou tudo nessa questão. Principalmente a mim que recebi esse dom maravilhoso de Deus. E estudei mais de 10 anos o meu instrumento, e estudei canto, e sempre em busca de algo. E aí chegou uma época da minha vida, eu ainda era bem mais jovem, que eu me perdia nessa questão, porque eu queria que as pessoas sentissem a presença de Deus na minha vida, e isso não estava acontecendo. Foi daí, então, que eu percebi que o foco não era isso. O foco é ter uma vida de louvor e adoração contínua, que é simplesmente viver. Eu estou respirando? Salmo 150, versículo 6. Todo ser que respira, louve o Senhor. Então eu já estou louvando. Verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Essa vida de adoração constante, essa vida plena de adoração, pode influenciar pessoas? Ah, com certeza, com certeza. A gente sabe que a gente acaba influenciando é, através sabe, dos frutos do Espírito, certo?
E você começa a desenvolver isso, porque se você tem uma vida de louvor e adoração, você desenvolve o quê? Você desenvolve os frutos do Espírito, certo? E não há como não influenciar pessoas se você vive frutificando, se você tem esses adjetivos, né? Se os frutos do Espírito são reais na sua vida, com certeza, é de tal forma, pastor, que muitos de nós, eu sei que vocês já viveram isso, irmãos, vocês chegam no local e uma pessoa fala assim, nossa, você chegou e o ambiente mudou. Isso é o quê? É o desenvolvimento dos frutos do Espírito. Porque você sabe que se você não precisa nem abrir a sua boca, o seu corpo, a sua atitude fala por você. Né? Jesus é engrandecido, Deus é engrandecido através da sua fala, através do seu comportamento. E isso é verdadeiro, você influencia todos, todo mundo que está à volta, vivendo uma vida Então, de adoração. amém, que legal, muito bom. Então vamos lá. Você tocou num ponto muito bacana, que é adoração e fruto do Espírito. Você está conectado a Deus quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está vivendo em plenitude com Deus, naturalmente o Espírito frutifica em você com amor, alegria, paz, bondade, benignidade, Longanimidade. mansidão, domínio próprio. Olha que coisa legal. Então, quando eu estou vivendo em amor com o meu irmão, eu estou adorando. Quando eu estou vivendo em paz com o meu irmão, quando eu estou gerando paz, quando eu estou sendo um agente de paz, eu estou adorando. Quando eu estou sendo humilde, quando eu estou renunciando ao meu orgulho, à minha vaidade, eu estou adorando. Quando eu estou dominando os meus impulsos, as minhas emoções, eu estou adorando. Então seria nesse sentido, Sandrão? Sim, sim, com certeza, Neri, porque se você desenvolve os frutos do Espírito, você está louvando e adorando. Isso permeia a sua vida toda, sabe? Nós somos seres humanos falíveis, né? E aí, às vezes, a gente se irrita com alguma coisa e fazemos, às vezes, mal a algumas pessoas, até por querendo, ou às vezes, inocentemente, porém. Se você tem uma vida de oração, se você desenvolve os frutos do Espírito, o pastor você começou falando, se eu não me engano, foi de João capítulo 4, não foi isso? Isso Então, mesmo. então, João capítulo 4, 23 e 24. isso, fala para nós esse versículo aí. Olha só, olha que coisa linda. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adorem em Em espírito espírito e em e em verdade. verdade. Vocês entenderam? Então, quando você de repente faz até algo para prejudicar alguém, mesmo sem saber ou sabendo, este mesmo habita em nós, na hora já te liga de novo a Deus e você percebe que você está fazendo algo errado. Por isso é tão importante, igreja, que vocês vivam em espírito e em verdade. Deus procura verdadeiros adoradores. Não adianta encher igreja se você não tem verdadeiros adoradores. Não adianta você que fazer coisas grandiosas se você não tiver, se você não for um verdadeiro adorador. É nisso que consiste o viver. O nosso viver é Cristo. Engraçado, a gente pode pegar tudo isso, todas essas características e resumir numa palavra: Jesus. Deus já deixou Jesus mostrando e transparecendo para a nossa vida todo esse aspecto de adoração. Jesus deu uma aula de louvor e adoração perfeita a Deus. Por isso, Deus ele nos arremete a gente sermos cristãos. Por quê? Porque você está sendo imitador, você está vivendo a vida de Jesus, porque Jesus
é a verdadeira adoração? Muito legal. Bem, nós falamos agora de uma vida de adoração. Nós falamos agora que a adoração verdadeira, esse altar está dentro de nós, porque o reino de Deus está dentro de nós. Nós somos templo do Espírito. Então, tudo que fazemos, nós fazemos em adoração. Inclusive, a obra do Espírito, uma das obras do Espírito é glorificar a Jesus. Então, bem, nós sabendo, nós tendo à medida que nós temos essa consciência, à medida que nós compreendemos que é uma vida plena e completa de adoração, nós nos reunimos como igreja, todos em adoração, porque já vivem uma vida de adoração, e quando nos reunimos para adorar ao Senhor em amor, em comunhão, ok? E aí, nesse aspecto de já termos uma vida de adoração, qual a importância da música, então, nessa adoração comunitária? Olha, pastor, a gente já entendeu que se nós vivemos uma vida de louvor e adoração constante, quando nós nos reunimos na igreja, a gente só está continuando aquilo que nós já vivemos, correto? E aí é tão importante isso, porque Deus, né? A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores, né? E a gente percebe que Davi, eu estava até lendo em 1 Crônicas, né? A partir do capítulo 25, ali a gente começa a perceber o zelo que Davi tinha nessa questão musical, né? Que é uma questão muito, muito delicada, né? Então, a música, como eu já comecei falando, ela tem um poder de influência muito grande na vida do ser humano. Por quê? Porque a música, ela tem o poder de tirar, muitas vezes, de você e de mim, a sinceridade, certo? Olha que coisa interessante. Se você estiver muito feliz e você ouve um louvor de exaltação, uma música alegre, até uma música secular que transmite alegria, o que ela faz com você? Fica muito feliz. E aí você começa a fazer o quê? Você começa a colocar para fora aquilo que você está sentindo. E principalmente na igreja, né? Que eu acredito muito na liberdade de louvor. Por isso que os irmãos me conhecem, sabem que nessa questão, na nossa igreja, eu sou muito livre. Se eu sentir vontade de pular, me perdoe, eu vou pular, eu vou cantar, né? Então, da mesma forma, uma música reflexiva, ela te leva a um ambiente de você olhar para dentro de você, um louvor de adoração e jogar você, sabe, aos pés da cruz, aos pés de Jesus, e faz com que você, sabe, comece a perceber coisas que você fez ou que você não fez e querer mais proximidade. A música, ela tem essa influência na igreja, certo? Se nós realmente fôssemos para a igreja para adorar e louvar a Deus, totalmente diferente. Nós somos assim. A gente a chegar na igreja, começa a olhar um defeito, um comportamento de algum irmão, porque o irmão não fez isso, ou porque o irmão não fez aquilo, ou porque eu não vou sentar aqui, ou porque esse louvor eu não gosto. Você entendeu? É algo muito delicado, é algo muito abrangente, entendeu? É incrível porque você tocou num ponto importantíssimo. Olha que coisa interessante. O Senhor Deus nos reuniu como igreja, né? Reunião dos salvos, eclesia, nos reuniu para que nós pudéssemos estimular o outro em amor, para que nós pudéssemos edificar o outro. Portanto, embora a música sendo uma modalidade de adoração, parte da adoração, se não houver no culto a comunhão, se não houver no culto o estímulo do amor, a edificação, se não houver um ajudando o outro, um aconselhando o outro, com salmos e hinos espirituais, se não houver isso, então, mesmo com uma bela música, mesmo com um belo som, não há adoração. É isso que você está me dizendo, Sandro?
Não há, se não houver o coração puro, não há, queridos. Você pode ter a situação técnica mais favorável possível. Você pode ter Você pode ter as pessoas mais preparadas para fazer aquilo. Que depois eu acredito que a gente possa tocar nesse assunto, sobre alinhando a unção e a técnica. Porém, se você não estiver ligado com Deus, se você não tiver uma vida de adoração, se a igreja não estiver no simples motivo de louvar e adorar a Deus, vai ser um show. Olha, que coisa séria. Opa, eu quero dar boas-vindas a muita gente bonita que está entrando aqui, nossa Cleide Suzarte e o nosso querido pastor Edson Duran. Ô, meu querido, que Pastoreando. saudade! Nosso querido pastor, saudade, hein? Que tempo bom! Glória a Deus, muito obrigado por participar conosco. E eu quero aproveitar, inclusive, agradecer a todos que estão participando conosco. Nós temos aqui Demar, nós temos aqui muita gente boa, pessoas até que não estão, que eu não estou vendo aqui, mas eu quero já dizer do meu abraço, Robertinho, Leda, olha, Dete, tantas pessoas legais. Não vou conseguir ler aqui, mas é a Mary Help. Um abraço, querida, Deus abençoe, Vitória, Deus abençoe cada um de vocês e até mesmo aqueles que eu não li, o nosso Renato, nossa irmã Yolanda. Eu quero pedir perdão àqueles que eu não vi, mas eu já quero agradecer a todos vocês por esse momento tão importante juntos aqui, falando sobre a adoração. Meu querido Sandro, sendo a música parte da adoração, quem deve fazer parte na ministração da música, na ministração do que nós comumente chamamos de louvor, né? Sabendo que a adoração é muito mais que isso, mas quem deve fazer parte? Olha, ô Nery, se eu fosse você, a gente tem que tomar cuidado aí, o nosso pastor tá online, lembra? A gente deu muito trabalho para ele quando era jovem, a gente tem que bloquear o pastor aí para ele não digitar nada, né? Muito legal. Mas vamos lá, ó, a questão da ministra... Hã? Ah, legal. A Mônica tá falando aqui, sugeriu uma live do pastor... Ah, o Paulinho sugeriu Excelente uma sugestão. live do pastor Nery com o Excelente. pastor Edson Duran. Olha, é isso Olha, aí. pastor Edson Duran, se o senhor É isso concordar, aí. manda para a gente aqui. Vamos marcar isso sim, em nome de É Jesus. isso aí. Ô, pastor, é o seguinte, ó, essa questão da administração é algo muito legal, sabe? Porque eu sempre procurei uma maneira de ministrar, né? Ministrar, eu quero ministrar. Algumas pessoas sobem. Eu sempre admirei muitas pessoas, admiro muitas pessoas, servos de Deus. Eu sempre fui um perseguidor da ministração. Eu falava, um Asaf Borba, um Ademar de Campos, um David Kinlan, esses caras pegam o microfone e o que acontece? Será que eles estudam, né? Será que eles buscam de maneira científica? E aí um pastor amigo meu, uma vez, ele me deu uma aula que foi algo tremendo. E aí os irmãos vão saber que todos, absolutamente todos na igreja, se a gente chamar qualquer irmão para fazer uma ministração, isso é algo simples. O que o pastor falou para mim? Ele falou, Sandro, como é que se faz uma boa ministração na igreja? Ah, eu já fui pegar caneta e papel. Sim, pastor. E aí, como é que eu faço? Ele falou assim, você simplesmente vai falar daquilo que você está vivendo. Aí eu tomei uma pancada. Meu Deus, então não adianta eu buscar ciência, não adianta eu buscar técnica, não adianta eu buscar nada se eu não falar daquilo que eu estou vivendo. Isso foi uma chave que virou na minha vida, sabe? Então, eu tenho, minha esposa, ela tem cargos na igreja. Meus filhos, meu filho é contrabaixista, toca comigo. Minha filha também tem alguns cargos na igreja. Então, como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que viver aquilo que eu vivo em casa, eu tenho que viver na igreja, eu tenho que viver em qualquer lugar. A partir disso, ficou mais simples
você ter uma vida de oração. E, a partir disso é mais simples a sua administração, né? Porque você vai começar a falar daquilo que é natural na sua vida. Então, qualquer pessoa, qualquer irmão que tiver vida plena com Deus, que tiver uma vida de adoração, que for uma pessoa de oração, uma pessoa que lê a Bíblia, toda pessoa sem distinção, pastor. E a palavra de Deus diz para a gente preparar, procurar, né, com zelo, né, os melhores dons. Mas nessa questão da administração, qualquer irmão é apto a ministrar a Deus. Então, na verdade, o que eu percebi então na sua fala, Sandro, é que, em primeiro lugar, para que a pessoa possa fazer parte dessa ministração do louvor, da adoração comunitária, é ter uma vida transformada, é ter um coração novo, é ser uma pessoa que ressuscitou com Cristo numa nova criatura. É isso? E ter uma vida de verdade. Muito legal, muito legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, e você deu uma sapiada, eu percebi que você deu uma sapiada nisso, eu queria aprofundar um pouquinho mais. Bem, a adoração na modalidade musical, Certo. esse momento comunitário, esse momento de comunhão, de alegria, de celebração, pode também influenciar nas nossas emoções? Sim, 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 pastor. Porque a música ela é emoção, né? Ela tira de nós a emoção. Ela pode influenciar e sempre, querido, influenciar de uma maneira positiva. Presta atenção, é tão importante é, para quem recebe o louvor, receber de pessoas que têm um compromisso de louvor e adoração com Deus. Isso é muito importante, né? Vamos supor, às vezes eu sempre brinco, né? Na hora dos ensaios, às vezes eu falo assim, irmão, você quer se emocionar? Se você quiser, sabe, vamos supor, se derramar na presença de Deus, você pode, mas você presta atenção em mim, né? Porque você está tocando, eu gosto de ficar falando com o baterista, eu gosto de estar olhando para o guitarrista. Eu falo, agora você quer se derramar de vez mesmo? Deixa para quando for a banda gemima. Então aí você tá lá e você se derrama, mas você tem que, sabe, adorar a Deus e prestar atenção naquilo que você está fazendo. E isso é verdade, ô pastor. Isso Olha, influencia, a música influencia, o tom da música influencia. Se você tem uma vida de adoração, esse momento musical na igreja só retira aquilo que é de melhor na gente. Ele só, até isso, exalta a Deus. verdade mesmo. Olha, você falou uma coisa muito bacana e que o nosso querido pastor Edson corroborou também com o que você disse. Temos sim que ter um pouco de preparo bíblico para não sair ministrando abobrinhas. Realmente, nós percebemos que nos tempos atuais, muitas vezes, muita abobrinha, infelizmente, tem saído de púlpitos, de palcos, enfim, muita coisa que realmente não tem nada a ver com adoração. Você concorda com isso também? Com certeza, por isso que eu enfatizei a questão de uma vida com Deus, uma vida de oração e uma vida de leitura da palavra. Se você tiver essas três coisas, não tem como você falar uma abobrinha, né? Se você realmente viver, sabe, ô pastor, você sabe que nós que estamos assim, na direção da igreja, ou na direção do louvor, ou na direção da palavra, você tem que estar seguro do que você está fazendo e na questão bíblica você tem que ser muito cuidadoso, porque você pode trazer problema para a vida da igreja. Se você falar algo que não está na Bíblia, se você falar algo que você falou sem preparo, isso é algo muito importante, é algo muito delicado. Quando eu disse assim que todos podem ministrar, sim, mas nessa questão da direção da igreja, a pessoa que vai ministrar, a igreja, ela tem que ter um cuidado tremendo, ela tem que ter uma vida, sabe, de Bíblia. Isso assusta as pessoas, mas a gente não pode contar mentira. A gente tem que falar a verdade. A pessoa ela tem que estar apta a fazer. Muito bom.
Sandro, deixa eu te fazer uma outra pergunta muito importante. Já que você disse que a música, ou melhor, esse momento comunitário, de adoração comunitária, pode influenciar as nossas emoções, esse momento também pode gerar cura nos corações das pessoas? Com certeza, pastor. Esse momento de adoração, como eu falei para você, que ela aproxima, certo? Ela aproxima e ela tira muitas vezes. Esse momento de louvor é bom por causa ele mexe com as nossas emoções. E ele tira as nossas máscaras às vezes. Às vezes você quer ser uma pessoa, sabe, que quer ter uma postura, a gente às vezes que mentir pra gente mesmo, sabe? E nesse momento que a gente está na adoração, o que ela faz? Ela revela você. Aí você se derrama, alguns choram, alguns se emocionam muito, ficam muito felizes. E isso traz uma cura, porque fora aquilo que está te fazendo mal, acabou, sabe? A gente é ferido por muitas coisas ruins que nós guardamos. Eu acho que o louvor e a adoração, ele tem esse poder de fazer com que a gente se desvencilhe de muitas coisas ruins que nós trazemos durante a semana. Você fica magoado com alguma coisa, aí um irmão ele vai lá e ministra uma música a Deus que fala exatamente daquilo que você está passando, aquela dificuldade ou daquele momento triste ou momento ruim, e você se derrama e você é curado através disso. Então, o nosso problema é que a gente parece que limita o ser espiritual. Eu acho que nós temos que nos soltar diante de Deus. Você tem liberdade na igreja para se emocionar e para ter um encontro. Ah, mas você fala, eu posso ter encontro com Deus na minha casa. Sim, querido, mas na hora do louvor, aquele momento comunitário, isso revela, né? Isso revela quem você é, isso te deixa mais leve, isso te aproxima. Por isso que nós temos que ter essa comunhão dominicalmente, sabe? Para que a gente possa nos aproximar de Deus, que você possa ser curado através do louvor e da palavra, que você possa, sabe, curar uma ferida. Você está chateado com o irmão, você já vai lá, pede perdão. É dessa forma. Você pode falar assim, ah, mas isso é muito lírico. Não, não é lírico, é porque a gente não faz. Isso é verdade, certo? A gente precisa começar a fazer mais isso, né? E aí, viver uma vida de louvor e adoração. Meu querido Sandro, infelizmente já estamos chegando quase que ao final dessa live. Já? Deixa eu te perguntar uma coisa. Pois é. Deixa eu te perguntar, que palavra então você pode nos dar sobre tudo que nós dissemos aqui? Como é que você resume isso? Que palavra você deixa aos nossos corações nessa manhã? Olha, queridos, eu vou contar uma coisa muito interessante. Estou morrendo de saudade de vocês. Estou morrendo de saudade da igreja. Ai, estou morrendo de saudade de tocar. Tocar em casa é bom, né? A gente vai até ter hoje um momento assim de louvor aqui em casa, mas mais à noite, no momento do culto. E o pastor falou que já acabou já, Mônica. Meu, poxa. Tá. E aí, pastor, a gente. Eu me perdi o que eu estava falando, mas enfim. Eu estou com saudade dos irmãos, estou com saudade da igreja. E o que eu poderia deixar para os irmãos é que nunca deixe apagar essa chama do espírito, da adoração, do louvor. Ligue o seu som na sua casa. Coloca músicas de louvor e adoração. Comece a se derramar diante de Deus. Não é porque a gente não está tendo esses cultos que a gente vai falar assim, ah, acabou o culto, acabou a adoração, acabou a comunhão. Não, Deus, eu acredito que preparou esse momento justamente para que a gente trouxesse um pouco dessa adoração para dentro das nossas casas, trouxesse um pouco mais dessa ligação, né, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. É muito gostoso você poder louvar e adorar, e a gente pula e dança e se alegra. Faça isso na sua casa. Eu queria deixar isso
para a igreja, seja um adorador em tempo integral. Adore o tempo todo. Sirva ao Senhor, sabe? Ajude as pessoas, né? Nós temos que ser mais cristãos possível. A gente tem que se aproximar mais de Deus a cada momento, a cada dia que passa, né? E isso, queridos, essa busca nos traz sede. E essa sede nos traz aproximação, vontade de ler a palavra, vontade de ler. E eu não vejo a hora da gente voltar para os nossos cultos, está me fazendo muita falta. E é isso que eu deixo para a igreja. Seja um adorador, um verdadeiro adorador. Amém. Que palavra Qual que é o tema, mano? bacana, Sandro. Deixa eu falar uma coisa para vocês, aproveitar esse momento tão importante. Hoje à noite nós teremos um culto muito especial. Um culto muito especial, nós teremos aí a nossa banda Louvade, mas nós teremos também hoje a pregação. Quem trará a palavra aos nossos corações nessa noite será o nosso querido presbítero Sandro, né? Presbítero Alessandro Marques. Olha, então eu quero convidar a todos hoje à noite, às 18h30, para juntos podermos, em comunhão, exaltar, adorar e honrar o nome do Senhor com alegria, com paz no coração, servindo ao Senhor da melhor maneira possível. Então eu quero convidar você que está assistindo essa live hoje, às 18h30, e lembrando também que às quintas-feiras, olha, às quintas-feiras, às 20 horas, irmãos, participem, tem sido muito bacana. Nós estamos falando sobre a oração do Pai Nosso e dissecando cada detalhe, né? E tem sido bênção para as nossas vidas. E também não posso esquecer, domingo que vem, nesse mesmo horário, às 10 da manhã, domingo que vem, nós teremos aí um momento bastante interessante, que vai ser uma live direcionada para as crianças. A nossa irmã Thelma, os nossos irmãos todos, na verdade, toda a equipe envolvida com o departamento infantil, já tem preparado alguma coisa muito especial. Então, quero convidar você, criança também, a participar, e adulto também, a participar da nossa live infantil, domingo que vem, às 10 da manhã. Às 10 da manhã. Eu acredito que eu não esteja esquecendo de nada. Eu quero aproveitar e agradecer a cada um de vocês, todos vocês que fizeram parte desse momento tão especial. E eu queria fazer uma oração juntamente contigo nesse momento. Senhor, eu estou muito feliz, porque hoje aprendemos um pouco mais o que é adoração e entendemos que a adoração não está restrita, Senhor, a um momento de reunião, mas a adoração é um modo de vida, a adoração é uma vida completa, Senhor, nas tuas mãos, na tua presença, face a face contigo. Por isso suplicamos em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a adorá-lo na beleza da tua santidade, Senhor, de maneira plena, verdadeira, sincera, em todos os segundos das nossas vidas. Pai, perdoa, Senhor, se em algum momento as nossas atitudes não têm te adorado, Senhor. Perdoa, Senhor, se muitas vezes os nossos pensamentos, se muitas vezes as nossas palavras, se muitas vezes os nossos sentimentos não têm sido sentimentos que o adorem. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. E, sobretudo, Senhor, transforma essa forma de ver a vida, que possamos enxergar, Senhor, todas as coisas a partir da lente do olhar de Cristo Jesus, Pai. Que possamos, Pai, viver esse evangelho com sinceridade, porque essa é a verdadeira adoração. Eu suplico também que o Senhor dê um domingo de paz, um domingo maravilhoso a cada um dos nossos irmãos, amigos, queridos que estão nos assistindo, Pai. E, Pai, eu não posso esquecer, eu não posso deixar de lembrar também, Senhor, obviamente, das pessoas que estão sofrendo nesse momento por conta dessa pandemia, pessoas que estão internadas em hospitais, pessoas que estão perdendo seus familiares, meu Deus. Tenha misericórdia, Deus. Tenha misericórdia. Nós suplicamos a tua misericórdia e pedimos também a tua proteção, Senhor, sobre os teus amados, pessoas que estão nos assistindo, Senhor. Ó Deus,
Coloca as tuas mãos santas e poderosas sobre vidas, Pai, para que possam ser protegidos por Ti em tudo e sobretudo, Senhor, que a sua vida espiritual seja, Senhor, uma vida completamente saudável diante de Ti, Senhor. Pai, eu suplico essas bênçãos em nome de Jesus. Em nome de Amém. Jesus. Amém. 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 Glória a Graças a Deus, Deus. querido. Que momento bom, hein? Olha, eu faço as suas palavras, eu faço minhas agora. Eu também estou com muita saudade dos nossos irmãos. É uma sensação tão difícil ficar distante, rapaz. É uma sensação que eu não me acostumo. Sinceramente, eu não consigo me acostumar com essa sensação. Mas em nome de Jesus, toda essa situação vai passar e toda essa situação vai honrar também o nome do Senhor, porque eu tenho certeza que esse momento de quarentena está sendo usado para nos aproximarmos ainda mais do Senhor, para ter um Amém. momento ainda mais amplo de oração, de leitura da palavra, de reflexão sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, sobre a nossa forma de adoração. Então, glórias a Deus, inclusive, por esse momento tão difícil. Amém, amém. Deus te abençoe, Sandrão. Valeu, pastor. Quer falar mais alguma coisa? Não quero deixar só um abraço, um beijo para nossa igreja maravilhosa. Deus abençoe a todos que participaram e até mais tarde. Até mais tarde. Deus abençoe. Deus abençoe a todos, gente. Todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Muito obrigado de coração. E participem conosco hoje à noite às 18h30. Um grande abraço a todos. Amém.